Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinário da ANJ, Associação Nacional de Jornais, dando sequência ao nosso ciclo de webinários de 2021, que integra o nosso programa de qualificação da indústria jornalística e tem a parceria da ANER, Associação Nacional dos Editores de Revistas. Hoje vamos ter um webinário sobre a força e os diferenciais dos veículos regionais. E antes de iniciarmos o nosso webinário, vou passar as seguintes informações a vocês. Todos já fiquem atentos às nossas dicas. Durante o nosso webinário, todos os microfones, todos os áudios dos participantes ficam fechados. E vocês podem se comunicar conosco através desse ícone de perguntas. E é por lá que vocês devem encaminhar as suas perguntas. Ao enviar as suas perguntas, que serão respondidas no final da apresentação do nosso palestrante, pedimos a sua gentileza de identificar o seu nome, o local de onde você está falando e, se possível, o nome da sua empresa. Se a sua conexão cair, saia novamente, entre pelo link que você recebeu e acesse webinários em andamento. Se a nossa conexão cair, até porque o mundo está conectado, não saia da sala. Aguarde uns minutinhos, que será o tempo de nos reconectarmos e abrir a sala novamente. Para aqueles que participarem por mais de 85% do tempo neste webinário, será encaminhado o certificado de participação para o seu e-mail de inscrição. E logo após o webinário, enviaremos a todos vocês uma rápida pesquisa de avaliação, onde solicitamos a sua gentileza em preencher e nos passar as suas dicas, as suas informações, as suas sugestões e também as suas críticas para que possamos melhorar os próximos eventos. Estamos hoje com uma super audiência, temos 63 empresas participantes, das quais 13 são universidades. Estamos falando com 46 cidades, inclusive tem uma pessoa de Lisboa, em Portugal, 46 cidades referentes a 18 estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, sem mais delongas, vou chamar a nossa moderadora, Arminda Augusto, para apresentar o nosso convidado palestrante. A Arminda Augusto é formada pela Faculdade de Comunicação da Universidade Católica de Santos, na turma de 88. Ingressou no jornal A Tribuna como repórter em 1996, depois foi chefe de reportagem, editora executiva por 13 anos e até maio passado. Por 7 anos foi editora-chefe. Desde junho, ela é a gerente de projetos e relações institucionais do Grupo Tribuna, grupo de comunicação da Baixada Santista, que além do jornal A Tribuna, tem também a TV Tribuna, que é afiliada à Rede Globo, G1 Santos e a Rádio Tri FM. Arminda foi professora universitária por 2 anos e fez MBA em Gestão de Empresas de Comunicação no Instituto Internacional de Ciências Sociais. Arminda, por favor, você se apresente. Obrigada, Marisa, muito obrigada pelo convite. Em nome do Grupo Tribuna, do qual tenho a honra de fazer parte, agradeço realmente o convite para mediar esse importante webinário e agradeço também ao Marcelo Reck, presidente da ANJ. Bom, por que a gente vai falar sobre a força dos jornais regionais, né? Nós sabemos que o consumo de jornais e revistas impressas está caindo, né? Isso não só aqui em Santos, na Baixada Santista, no estado, no país, mas mundialmente. E o cenário local e regional pode ser diferente. As edições locais mantêm uma força muito grande em suas cidades, seja por circulação, influência, respeito de marca ou até poder político e influência. Entendermos essa dinâmica, nossos diferenciais e a expectativa dos leitores é fundamental nesse momento de mudança. Identificarmos também as oportunidades que a gente pode ter. E aí eu chamo, para entrar nesse nosso bate-papo, nessa nossa sala virtual, o nosso convidado de hoje, o Fred Pacheco. O Fred Pacheco, seja muito bem-vindo, Fred. Ele acumula mais de 20 anos de experiência no Brasil, Estados Unidos e Portugal, incluindo projetos de inovação e transformação digital para os maiores anunciantes do país. Atualmente é consultor, palestrante internacional e conselheiro de empresas. Foi diretor comercial em veículo de mídia online
e prestou consultoria e treinamento de equipes para diversos jornais do país, nacionais e regionais. Pacheco já realizou diversos eventos na NJ e rodou o Brasil nas convenções. É comunicólogo pela UFF, Universidade Federal Fluminense, se eu não estiver enganada, tem mestrado na Unifesp e especialização na Stanford University. Fred se especializou no mercado de veículos de comunicação e parece ter prazer em ajudar os veículos em seus desafios de transformação digital e informação confiável. Fred Pacheco faz sua apresentação, em seguida as perguntas que a gente espera que sejam muitas, mas eu já disse para ele ontem que se não tiver pergunta, eu tenho uma listinha aqui de 285 perguntas para te fazer. Fred, o microfone é seu. Muito obrigada pelo seu aceite no convite aí da NJ. Obrigado a você, Arminda, por essa apresentação. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês. Beleza. Bom, muito obrigado a todos por estarem aqui com a gente, dedicar esse tempo para a gente falar de um tema tão importante quanto os veículos de comunicação regional, né? Muito obrigado à NJ e à ANER por mais esse convite para a gente participar juntos nesse formar os veículos, os novos estudantes de comunicação. E a ideia hoje é a gente conversar mesmo sobre esse tema, né, dos veículos regionais, entender um pouquinho da força que eles têm, quais são os principais diferenciais e como que a gente usa isso a favor dos veículos e na negociação com os anunciantes, né, para poder destacar bem o nosso diferencial. A ideia é uma conversa mesmo, então todas as perguntas que vocês tiverem, por favor, mandem. Espero que a Arminda tenha trazido mesmo, não seja só brincadeira, porque já reservei o tempo aqui para a gente ficar o tempo que precisar. Tá? Então, a Arminda já me apresentou muito bem, não vou me repetir, né? Mas só complementando o que ela falou, hoje eu sou sócio-diretor da Logos Consultoria e Treinamento, que é uma empresa especializada em marketing, treinamento e vendas, e a gente trabalha com bastante ênfase no mercado de comunicação também, de veículos, né? A gente atende também os anunciantes, mas a gente acabou, até pela minha formação, né, pela minha especialidade, focando nos veículos, tendo mais experiência nesse mercado. Sou palestrante convidado já em vários eventos da ANJ, acho que já estamos quase no 20º, vários da ANER também, e já tive o prazer de rodar o Brasil todo nas convenções das associações de diários do interior, né, as ADIs. Então, é um mercado que eu gosto muito, né? Eu já trabalhei fazendo projetos tanto de consultoria quanto de treinamento de equipes no Estadão, na Folha, no Globo, no Destaque, né, o falecido Destaque, coitado, no Pleno News e muitos outros jornais, além dos jornais do interior também, né, principalmente no Sul. A gente já trabalhou com bastante veículos lá, em Minas Gerais também, teve alguns anos de trabalho junto com a Federação de Jornais lá de Minas, né? E, enfim, é isso. Depois a gente vai acabar conhecendo um pouquinho mais, né? E minhas especializações dentro desse mercado é a parte de transformação digital, canais digitais, né, que não é o foco hoje da conversa, a gente vai falar do veículo regional especificamente, mas a gente vai dar umas pinceladas aí, porque é um assunto que a gente não pode evitar, né? Então, vou começar com alguns números, tá, para a gente falar sobre o cenário atual dos veículos impressos, né? Como a Arminda já colocou na introdução, não preciso falar para vocês, todo mundo que é desse mercado sabe, está sentindo, que a gente está num momento muito difícil, né? A circulação está complicada, os assinantes, a gente não está conseguindo migrar tão rápido quanto precisaria para o digital, né? Mas tem boas notícias também. Então, eu trouxe algumas estatísticas importantes da gente ter em mente, tá? Para a gente falar sobre esse mercado. Vocês estão vendo minha tela maximizada ou está pequeno para vocês? Alguém? Aqui ela está aparecendo pequena, Fred. Eu não sei se ela está maximizada. Acho que não, porque está aparecendo o fundo aí do seu computador. Agora parece estar melhor.
Fred, eu acho que você está sem som. Ou será que sou só eu aqui? Acho que fechou o seu som, Fred. Agora melhorou a tela e fechou o teu som. Não. Fred. Seu som fechou, Fred. Fred, está me ouvindo? Pelos meios Fred, volta digitais. às suas... Oi, Fred. Fred, a gente ficou sem o seu som nas telas anteriores. Acho que travou o teu som. Ah, tudo bem. Vamos lá de novo, então, Marisa, não tem problema. Bom, eu estava falando para vocês que vou trazer aqui algumas estatísticas sobre o mercado, né? E aí eu estava falando que, como a gente já tinha comentado, não está fácil, obviamente, o mercado. Tudo certinho com o som agora, Marisa? Sim, agora perfeito. Tela e som perfeitos. Vamos lá. Então tá. Então, mandando bronca aqui no conteúdo, eu trouxe alguns números para a gente ver que não é tudo também negativo para o cenário dos jornais agora, não, tá? A gente tem alguns números importantes, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o consumo de notícias online, a gente vê que a busca em geral por notícias cresceu 36% desde o início da pandemia, tá? Esse aqui é um relatório do Google que eles compararam um mês antes da pandemia, o que evoluiu até agora. Então, durante o período da pandemia, a gente teve 36% de aumento na busca por notícias, 60% de aumento, por exemplo, no tempo de visualização, de escuta, né, do canal de live stream da Jovem Pan, tá, uma rádio, né, e um aumento de 6 vezes no tempo de consumo do canal da Bandeirantes, por exemplo, tá, de notícias da Band. Então, a gente vê que o consumo de notícias está crescendo, embora a nossa circulação a gente sinta que está caindo, que a gente tem dificuldade para manter os números, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma migração natural, né, para os canais digitais, ainda mais nessa aceleração que a gente teve, né? Eu sempre falo que a pandemia não trouxe nada de novo, mas ela acelerou muito o processo que a gente estava, né? Nenhum jornal vai me falar que não sabia que tinha que ser digital antes da pandemia, né? Alguns falam, me pegou de surpresa. Eu sempre falo, mais ou menos, né? Ninguém foi pego de surpresa de verdade. A gente sabia que precisava digitalizar, só que com isso teve que acelerar bastante, né? Outras estatísticas agora da Illuminati que corroboram com essa da Kantar que eu mostrei antes, né? 83% dos entrevistados nessa pesquisa disseram que acessam notícias todos os dias, né? Consomem notícias diariamente. 65% dos leitores digitais no Brasil disseram que aumentaram o consumo de notícias ao longo do último ano, tá? Nos últimos 12 meses. E 59% do todo o consumo de notícias se dá através das plataformas digitais, tá? Então, isso explica, né, a dificuldade que a gente está com a circulação, porque as pessoas naturalmente estão migrando para os canais digitais. E a gente tem que aproveitar esse processo e estar lá dentro, né? Porque quem está usando bem os canais está vendo um aumento também. Por exemplo, aqui eu peguei um gráfico de consumo de notícias em geral no Brasil, né, o total de consumo de notícia, e aí eu marquei ali só para a gente ter uma noção, né, o início da pandemia, né, o início da Covid ali em fevereiro, março de 2020, e como é que evoluiu até hoje. Tá? Na média, a gente teve um aumento de 36%, que confere com aquele número que a gente viu antes. Mas o que me chamou a atenção, que eu achei muito legal, é que o grande pico ali, a gente está falando de 122% a mais de consumo de notícias, se deu foi na época das eleições municipais. Tá? E isso é muito legal,
porque é um dos grandes pontos fortes dos veículos regionais, que é o nosso tema de hoje, né? Quem melhor do que um veículo regional, um jornal da cidade, para cobrir as eleições ali, os políticos da cidade, e a gente vê que as pessoas buscaram isso fortemente, né? Esse relatório mostra isso. É o interesse das pessoas que foram atrás das notícias. Ali na época da eleição municipal, um aumento de 122%, tá? Então, mostra que é um potencial que a gente tem que aproveitar, tem que estar bem posicionado para quando acontece isso, o nosso veículo ser a primeira fonte de pesquisa. E tem muitos relatórios que todos os veículos podem e devem usar, tá? O Google Trends é de graça, está lá disponível. Aqui eu fiz um relatório, por exemplo, só para São Paulo, para mostrar que dá para segmentar, inclusive, né? Nos últimos 12 meses, a busca por termos como vacina, Covid, cloroquina, e aí a gente vê, um, que está subindo muito, dois, que é uma coisa importante, vacina já está até acima do interesse por Covid, então isso ajuda a gente, por exemplo, a pautar as matérias que a gente vai fazer, a escolher os termos que a gente vai usar nas manchetes, a indexar melhor as nossas matérias no digital, usando o termo que está sendo mais procurado agora. Então, se eu tenho uma matéria hoje como editor, como redator, eu vou priorizar botar vacina no título, ao invés de botar teste de Covid, por exemplo, que tem muito menos busca, sabe? Então, esse tipo de coisa que o jornal tem que aproveitar, tem que pesquisar também. Para fechar esse primeiro bloco de estatísticas, duas estatísticas, aliás, importantes da pesquisa da Kantar, tá? Que durante a pandemia a gente teve um aumento de 17% no consumo de notícias em revista impressa e a gente teve um aumento de 14% no consumo de notícias em jornal impresso. Tá? Então, por mais que a gente esteja sentindo uma circulação mais difícil hoje, até por ter menos gente na rua, ter menos fluxo na frente das bancas, né? Faz parte, é algo que a gente está sofrendo, mas as pessoas estão buscando mais, tá? Isso aqui é o que as pessoas responderam, né? Então, 17% de aumento no resultado de pessoas que dizem que estão lendo revista impressa, 14% de aumento nas pessoas que dizem que estão lendo jornais impressos. Então, por mais que talvez a circulação tenha caído um pouco, a gente tem mais gente lendo aquelas mesmas edições, né? A gente tem mais gente consumindo as notícias, que é algo muito importante para a gente também. Bom, agora, tendo isso posto, né, esses números para ver que nem tudo é ruim, nem tudo é pessimista, a gente tem que entender como é que eu vou usar isso a meu favor, tá? Onde que está o poder dos veículos regionais. Então, a primeira coisa, eu trouxe aqui um ranking de quais são os principais canais que as pessoas aqui no Brasil, tá? Uma pesquisa da Reuters International, mas aqui é um zoom no resultado do Brasil, tá? Onde que elas buscam notícias. Então, a gente tem ali um primeiro bloco, que são canais de televisão. Tá? A gente tem ali Globo News, Jornal do SBT, Band News, Record News. A gente tem, depois, mais para baixo, um grande bloco dos jornais impressos nacionais, né? O Globo, Folha de São Paulo, Comercial News, o Estado de São Paulo. Mas a gente tem ali no meio, que isso que é o interessante, o aglomerado de todos os jornais regionais, tá? Então, é claro que o Globo é muito maior do que qualquer jornal regional sozinho. Mas quando a gente pega a soma de todos os jornais regionais, é até maior que o maior dos jornais nacionais, né? Então, mostra a força que a gente tem, a importância que os jornais regionais têm. Mesmo no cenário nacional, a soma de todos os jornais regionais é maior do que o Globo, é maior do que a Folha de São Paulo, que são os dois maiores. Tá? E claro que isso vai refletir em cada praça também, né? Quando a gente olhar para uma cidade específica, os jornais regionais costumam ser mais fortes do que os jornais nacionais, porque a notícia ali é mais relevante para a pessoa, está mais próxima da realidade dela. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Mas tem que entender também o porquê disso acontecer, né? Que é essa proximidade, essa relevância para o público local. Então, é muito importante a gente levar em consideração
como que o meu veículo é reconhecido e qual é a força que a nossa marca de veículo de comunicação tem. Tá? Como é que ela já é vista pelo público, o que eles reconhecem como nosso grande diferencial e como é que a gente pode aproveitar isso, para essa ser a nossa força, para a gente usar isso melhor. Tá? Por exemplo, um jornal local pode ser considerado muito bom na parte de política. Um outro jornal regional pode ser muito considerado na parte de coluna social. Né? Cada cidade vai ter a sua especificidade, o seu reconhecimento diferente. E a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, entender como é que a gente é visto, e isso só vai acontecer através de pesquisa, né? E se apropriar disso de verdade. Trouxe 2 exemplos aqui, né? Um é da revista Vida Simples, né? Que ela nem é regional, na verdade, ela distribui em várias capitais diferentes, mas ela é bem nichada, né? Ela não é uma revista de massa como Veja, Exame, etc. Ela tem um público muito específico ali. E ela se apropria muito bem isso para criar experiências, para criar vivências melhores, né, da vida, do jeito que ela se propõe. E com isso ela consegue ter, além da distribuição e venda, né, em pontos como farmácia, etc., ela tem uma base de assinantes fiéis e ela ainda cria outros produtos de prateleira, como uma caixa de experiências, que os assinantes podem fazer uma assinatura a mais, né, para todo mês, além da revista, receber uma caixa com algumas experiências e ter acesso a alguns conteúdos digitais adicionais, eventos e lives exclusivas para quem é o assinante. Né? Outro exemplo é o Jornal Nexo, que, como ele é digital, também não é especificamente regional, mas ele é muito reconhecido pela parte de cobertura de políticas públicas. Né? Então, ele tem séries sobre políticas públicas, ele vende cursos, né, infoprodutos, né, isso tudo se apropriando do reconhecimento que esses veículos já tinham. E, como um todo, né, quando a gente pensa em veículos regionais, a gente tem que pensar localmente, a gente tem que entender, né, como é que eu me aproprio da região que eu estou. Então, como que eu vou garantir que eu tenha a melhor cobertura possível dos assuntos aqui da minha cidade, né? Porque hoje, com a internet, toda notícia está ao alcance de um dedo. Né? Só você encostar no celular que você vai conseguir ler o Globo, você vai conseguir ler a Folha, você vai conseguir ler o New York Times, você vai conseguir ler o que você quiser. Então, disputar essas notícias não me parece que faça muito sentido. Agora, para um veículo desses, grande, nacional, cobrir bem a minha cidade, é muito difícil. Então, é aí que eu tenho que entrar, né? Com uma boa cobertura política, com uma boa cobertura social, com uma boa cobertura de economia, com uma boa cobertura das escolas, né? Da minha região, da minha cidade, né, das eleições, das políticas públicas, e mostrar esse diferencial para os meus clientes. Outra coisa muito valorizada que os jornais nacionais também não vão ter, né, é trazer benefícios para os meus leitores e para os meus assinantes. Então, negociar com os nossos anunciantes, que é um ganha-ganha para todo mundo, né, descontos, cupons, eventos exclusivos, né, coisas que possam valorizar os nossos leitores. E até, por que não, criar o clube de assinantes, né, que é um diferencial muito bacana e que é outra coisa que tem um valor muito grande regionalmente, né, porque muitas vezes, quando eu morava no Rio, eu era assinante do Globo e aí o clube de assinantes do Globo era ótimo. Mas quando eu me mudei para São Paulo, não faria praticamente sentido ter o clube de assinantes do Globo, né, porque a maior parte das coisas não dizia respeito à minha cidade. Então, aí é um dos grandes diferenciais de um veículo regional. Por exemplo, trouxe um exemplo aqui, bem conhecido da Arminda, que é o Clube de Assinantes A Tribuna. Então, eles têm descontos, promoções, ações específicas para quem é da Baixada Santista, da área deles, né? Então, a gente vê ali 50% de desconto no boliche, né? Que é de Santos, né? Não faz sentido ter um desconto num boliche que é de São Paulo, a pessoa não vai pegar o carro para jogar boliche, né? Desconto nas lanchonetes locais e muitas outras coisas para trazer relevância, né? Claro, não podia faltar ali um box do Santos Futebol Clube, né? Por causa da região. E mais legal ainda é quando esses benefícios são tão reconhecidos
que o próprio leitor te ajuda a divulgar. Então, aqui um exemplo de um leitor que usou o desconto na Sancasec, na lavanderia, e postou uma foto mostrando ali na nota fiscal o desconto que foi dado para o clube de assinantes. E aí, claro, que a Tribuna aproveitou para repostar aquela foto, né, fazer uma divulgação em cima. E a Tribuna ainda fez uma outra coisa que eu queria trazer aqui como sugestão, dica, né, para todo mundo, que é muito bacana, que é fazer uma calculadora de benefícios, né? Então, você pode mostrar que muitas vezes a assinatura do jornal já é paga pelo uso dos benefícios do clube de assinantes, né? E tem bastante benefício legal realmente na Tribuna. Então, eles fizeram ali um cálculo, ali uma brincadeira, né? Se você gastar R$100 em restaurante todo mês, você já economiza R$20. Gastando 200 em drogaria, mais 40. 100 na lavanderia, mais 20. Ou seja, já economizou aí R$80 só usando os benefícios do clube de assinantes. Já paga a assinatura do jornal, né? Então, a gente pode e deve deixar isso muito claro para os nossos leitores, né? Deixar isso muito claro para a nossa população local da nossa área de cobertura, né? Os benefícios que ele vai ter, que literalmente paga a assinatura do jornal usando o clube de assinante. E aí é bom para todo mundo, óbvio, né? A gente está gerando mais movimento nos anunciantes do nosso jornal, né? A gente está fazendo uma parceria que é positiva para a lavanderia, para o restaurante, porque está indo mais gente lá, aumentando o consumo. É bom para o jornal, porque vai ter mais gente assinando para ter esses benefícios, e é ótimo para o nosso leitor, que está tendo informação de qualidade e economia no bolso, né? Mas claro que não é só dar desconto também, tá? Tem que explorar bem esse relacionamento, porque esse é um outro grande diferencial dos veículos regionais, né? Os leitores realmente se sentem mais próximos. Ontem eu estava conversando com a Arminda, ela falou, aqui na Tribuna, literalmente o leitor liga na minha mesa para falar comigo, discutir uma matéria, alguma coisa que a gente publicou. E isso é muito positivo, sabe? A gente tem que ter esse relacionamento, essa proximidade, tanto ligando no ramal, quanto usando os canais digitais, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo do jornal O Município, né, que ele tem canais no website para você fazer denúncia, mandar foto, pautar, né, o jornal, ajudar os temas de interesse, tem canal de WhatsApp para você interagir com o jornal, com os editores, né? Então tem que usar tudo isso e de preferência ter algum CRM também. Não precisa ter um sistema de CRM complexo, mas você tem que ter ali o conhecimento, né, da sua base de leitores. Você tem que saber qual é o perfil das pessoas que leem o jornal, o que eles têm interesse, qual é o time que eles torcem, né, para poder fazer ações específicas, ter um relacionamento realmente próximo e explorar bem essas oportunidades que só a gente tem. Tá? E por que não estar ao lado desses leitores, né? Aqui é outro exemplo da Tribuna, e não é só porque a Arminda está aqui com a gente, não. Porque tem muita coisa legal mesmo. Claro, tem muitos outros veículos também, né? Mas esse aqui eu achei o máximo, porque no início da pandemia, tá? Isso aqui é notícia antiga, não é hard news de agora, não. Mas lá em março de 2020, tem até a data ali, eles ofereceram 2 meses de assinatura gratuita para todo mundo, para quem quisesse, né? Como uma forma de auxiliar as pessoas a terem acesso à informação confiável e não ficar à base de fake news, principalmente naquele momento lá do início da pandemia, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante que os veículos regionais façam para estar sempre próximo das pessoas, para estar sempre próximo da população, para criar um goodwill, para reforçar a marca na cabeça das pessoas, né? Isso faz muita diferença. E, claro, por que não ganhar uma nova base de clientes, né? Porque mesmo que esses aqui tenham entrado numa promoção dos 2 primeiros meses grátis, eu ganhei aqui os dados dele, o contato, WhatsApp, telefone, e-mail, endereço, perfil, e depois eu posso ativá-lo como um possível assinante pago, né? Ele já vai ter se acostumado a ler minhas notícias durante 2 meses, tenho certeza que ele vai perceber o valor e vai querer continuar sendo assinante depois. A gente pode fazer outras ações, né? Então, de novo, é um ganha-ganha bem importante, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de Montes Claros, tá, em Minas,
podia ser qualquer cidade, mas eu fiz uma busca bem específica do momento de pandemia, né, e procurei no Google dicas para isolamento social em Montes Claros, para ver o que ia aparecer. E aí o primeiro resultado logo ali é do jornal Montes Claros, que é um regional lá, não são os nacionais, né? Por quê? Porque ele tem mais relevância naquela praça, ele fala mais aqueles assuntos. E também fez bem o trabalho, tá? A gente tem que pensar quais são os termos que os usuários usam para procurar conteúdo, né? A primeira coisa, porque aí eu vou colocar esses termos dentro do meu texto, dentro da minha matéria, na manchete que eu vou publicar, por exemplo. E aí, por exemplo, só dica de isolamento social em Montes Claros tem 108 mil resultados diferentes no Google. Uau, né? Uma cidade. Então, a gente tem que se diferenciar, tem que ter um jeito de mostrar mais relevância. Nesse caso do jornal Montes Claros, eles brincaram, né? Criaram algo apimentado, né? Para dizer o mínimo, para se destacar em meio a todo o ruído, né? Já que todo mundo está fazendo isso, eles criaram uma matéria chamada Como Apimentar a Relação durante o Isolamento Social. E foi tão bem recebido, né? As pessoas consumiram tanto, que é o número 1 lá no Google, está no alto do SEO. Tá? E isso ajuda muito, óbvio, na relevância no acesso ao canal digital deles. Segundo ponto importante nesse aspecto, fugir das fake news, né? Isso também é algo que o momento traz de diferencial para a gente e de oportunidade, porque todo mundo está muito supersaturado de informações, mas todo mundo sabe também que a maior parte é fake news, né? Infelizmente, tem pesquisas que mediram isso, né? Que a maior parte das informações que a gente recebe diariamente são falsas. Então, as pessoas já entenderam que elas precisam procurar fontes confiáveis, marcas de valor, né? Onde ela acredita na notícia. E isso é um ponto a nosso favor. Trazendo um exemplo aqui do jornal IBA, eles criaram uma seção, né, contra fake news, derrubando fake news. Então, eles investigam as notícias regionais, né, lá do Sul, no caso deles, do que está acontecendo e investigam, né, fazem um trabalho de jornalista, de ver se aquilo é verdade ou não. Então, aqui, por exemplo, trouxe um exemplo qualquer, tá? Que eles dizendo que a notícia de que o governador Eduardo Leite fez turismo durante a pandemia era falsa, tá? Estava correndo lá na região, mas não era verdade, era uma foto antiga dele e tal, e aí desmentiram. É um exemplo. Mas isso aqui vale para todo mundo, tá? Não precisa necessariamente ter uma seção de fake news, né, ou de trust news, mas a gente sabe que vão procurar o canal que eles confiam, a gente sabe que os leitores vão procurar as marcas que eles estão acostumados. E outra coisa, tá, isso vale em vários aspectos, mas o papel ainda tem um peso muito grande. Embora a gente esteja vendo um movimento muito grande de migração só para o digital, né, tem vários jornais que estão tendo que eliminar a edição impressa, porém, tem que pensar isso com muito cuidado, tá? Eu falo isso para todos os meus clientes. É um processo irreversível, em algum momento todos os jornais serão digitais, mas não acelerem esse processo. Se o papel ainda está fechando a conta, ainda está se pagando, não elimina, porque o papel traz uma credibilidade muito forte, tá? E o anúncio no papel é mais caro do que o anúncio na internet. Então, a gente não pode achar que eu vou eliminar o papel, botar tudo digital e achar que todo mundo vai migrar para o meu canal, todos os meus leitores vão passar a consumir online e os anunciantes também. Os anunciantes vão migrar para online e vão pagar a mesma coisa. Não é verdade, tá? Primeiro, dificilmente todos os leitores vão migrar, porque no digital eles têm mais competição, têm mais acesso e é fácil trocar de veículo, né? No papel é um pouco mais difícil. Na minha cidade chega o meu jornal regional, é mais fácil, né? Na internet não tem esse limite. E segundo, o anunciante não vai te pagar pelo digital o que ele pagava para o papel. E até tem fundamento isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar da parte comercial, a gente volta a isso. Outra coisa legal para os jornais regionais fazerem, que se diferencia, né? São ações regionais, porque os outros jornais, os nacionais, né, os grandes, não tem essa possibilidade, não tem como ele fazer ação em cada região, em cada cidade.
né? A gente pode fazer lá um aniversário do jornal com sorteio, como é o caso aqui do jornal O Estado do Triângulo, né, lá de Minas. Ou a gente pode promover campanhas do agasalho, campanhas de doação de alimentos, né, dentro da nossa região, como é o caso aqui da Voz da Serra. Né? Então, usar a própria redação para receber os alimentos, receber os agasalhos, ou fazer uma parceria com algum teatro, com alguma associação, né? Mas sermos o canal de mídia para divulgar isso. A revista Interarc, né, do mercado de arquitetura, fez uma promoção ali, uma viagem cultural com os leitores delas, levando para Casa Cor, né, que é um evento importante do mercado de arquitetura. Ou seja, tudo isso são diferenciais que só a gente tem como fazer pela nossa proximidade com esse público, né? E que cria uma percepção muito diferente na cabeça do leitor. Você constrói ali um goodwill que não tem preço, tá? E a gente tem que explorar isso muito bem. Mas entendendo, claro, que as coisas estão mudando rápido e que a gente vai ter que se adaptar cada vez mais rápido, tá? Aqui eu trouxe um exemplo da Folha de São Paulo, né, que é o maior jornal do país, e mesmo eles têm que se adaptar o tempo todo, né, muito rápido. Aqui foi um exemplo que eu achei muito emblemático e muito legal, que é a seção guia da Folha de São Paulo, né? Quem está acostumado a ler a Folha sabe que a seção guia era, antes da pandemia, até uma semana antes da pandemia, praticamente offline, né? Eles falavam só de eventos, shows, jogos de futebol, tudo que ia acontecer na cidade naquele fim de semana, naquela semana, né? Porque é um caderno semanal da Folha. E assim que começou a pandemia, né, os editores desse caderno tiveram que se reinventar do zero, né? Porque não fazia mais sentido falar de eventos offline. Então, na semana seguinte, essa aqui já era a cara da seção guia, né? Eles estavam falando sobre novidades no streaming, lançamentos de vídeos, filmes, séries online, as lives da semana. Então, como antes eles tinham a agenda de shows, eles passaram a dar uma agenda de lives, né? Copo cheio é uma seção que eles fizeram para substituir as dicas de bares. Então, ali tinha dicas de harmonização da bebida com a comida, esse tipo de coisa, sabe? Eles conseguiram se reinventar rapidamente. E hoje em dia isso é essencial, tá? Quem não se reinventa, quem não se adapta rápido, vai acabar morrendo. Tá? Outro exemplo de adaptação muito legal é do jornal IBA também. Eles hoje já saíram só do papel e já saíram até só do jornal, né? Porque é uma coisa muito legal da gente se reinventar e pensar que o jornal não é necessariamente um jornal. O jornal é um produtor de conteúdo, um produtor de notícias, né? É um investigador de matérias a fundo. Mas isso não precisa mais estar só no papel, só no jornal. Então, o IBA, por exemplo, lançou uma rádio web IBA, né? Que eles aproveitam jornalistas que já são contratados, né? Que já produzem conteúdos para fazer podcasts, para fazer programas, né? Adesivaram só uma parede ali com o IBA atrás e os jornalistas ficam ali conversando, falando notícias, e eles publicam isso nas redes sociais, no site, nos programas, nos softwares de podcast, né, no Pandora, no Spotify e etc. Então, hoje a gente tem muitos canais a mais para o nosso veículo usar. E falando em canais, eu trouxe aqui o melhor exemplo de Instagram que eu já vi do nosso segmento, tá? Que é um jornal lá de Portugal. Eu trabalho também com o mercado de jornais em Portugal, né, por causa do Destaque, que era um grupo português, antes de ser vendido. Então, estou sempre acompanhando. E o Expresso, ele é um jornal semanal muito bacana lá de Portugal, mas o grande diferencial é o Instagram. Depois eu recomendo realmente que todo mundo acesse, tá? Vocês podem ver aí na tela que eles têm uma programação visual muito bacana, né? Fica um feed agradável. Ali eu cliquei num exemplo que é um vídeo, né? Só que eles fizeram, na verdade, uma animação que eles publicaram em vídeo, mas no feed dá aquele movimento, daquela interação para chamar a atenção das pessoas. E ali tem as sessões de podcast, onde eles botam todos os podcasts, notícias sobre as Olimpíadas, por exemplo, né, que é a bola da vez, então eles botam tudo junto, as notícias do semanário, e essa sessão aqui que é a mais legal para mim, o 2,59, são notícias com estatísticas em menos de 3 minutos, tá? Então, ali, por exemplo, tem uma notícia sobre pesquisadores em Portugal. E o legal é essa montagem que eles fizeram, ó.
investigadores. Se recuarmos no tempo, é fácil perceber que em 15 anos o número mais multiplicou. E aí, se você clicar, você vai para o site, né, do Expresso, onde você pode assistir o vídeo inteiro e ter a notícia, nesse caso, em menos de 3 minutos. Mas o que eu mais gostei ali é a programação que eles fizeram, sabe? Aquele efeito visual de ter a chamada em cima, um espaçozinho que o jornalista entra para falar. É coisa barata, que ali é só uma tela verde atrás, né? E um designer bom para fazer a programação disso tudo. E pronto, está resolvido. O que antes era um jornal só no papel, né? Hoje tem TV, hoje tem rádio, não tem as frequências, né? Mas está online, que é o principal canal, tem streaming, enfim, a gente pode pensar muito fora da caixa hoje em dia, né? E vídeo, tá? Vídeo é um formato muito importante também. Todo jornal deve ter um canal de vídeo no YouTube, vídeos publicados no Instagram, vídeos publicados no Twitter, tá? Porque é o formato que as pessoas mais gostam. E pensando como jornal regional, né, tem muito assunto que só a gente vai cobrir, né? Por exemplo, qual é o melhor cachorro-quente da cidade de vocês? O Globo, a Folha, o Estadão nunca vão saber responder essa pergunta, mas vocês podem. Então vai lá, faz um vídeo no carrinho de cachorro-quente que fica estacionado na rua tal, mostra ali, faz um diferencial, né? Por que não? O melhor restaurante italiano, a melhor cantina, a melhor padaria, tudo que tem direito, né? Sorvete, tem 1 milhão de coisas para a gente pensar, né? E não só a comida, claro, né? Aqui puxei uma de gordinho, mas tudo, né? Onde é o melhor lugar para cortar o cabelo? Onde é o melhor lugar para fazer as unhas? Tem 1 milhão de coisas que a gente pode cobrir na cidade e que só o jornal regional vai poder ter. Tá? E aí a chance de produzir matéria para o impresso, matéria para o digital, vídeo, podcast, tudo que tem direito em cima de um tema só. Tá? E para fechar essa parte, trouxe mais 2 estatísticas da Illuminati também, que são muito importantes para a gente. Tá? 16% dos entrevistados disseram que já pagam por pelo menos um serviço de assinatura de notícias ou um serviço de informação. Tá? Eles pagam algum tipo de assinatura. E 26% dos entrevistados disseram que estão dispostos a fazerem doação voluntária para veículos de notícia. Tá? Esse é um lado que eu acho muito legal também, que eu sempre falo com os clientes que são veículos regionais, porque tem que explorar também. Como regional, a gente sabe que nem sempre dá para cobrar uma assinatura, né? Muitas vezes é mais interessante para o veículo distribuir gratuitamente para ter um alcance maior, né? Para ter mais leitores e, com isso, vender melhor a publicidade, conseguir mais anunciantes. Isso é super legal, uma estratégia super válida. Mas não é porque a gente não vai cobrar pelo jornal que a gente não pode incentivar os leitores a contribuírem, por exemplo. E eu trouxe um exemplo super grande para mostrar que não tem vergonha nenhuma nisso, tá? O The Guardian, que é o maior jornal do Reino Unido, já tem 200 anos de história, ele é um jornal gratuito. Ele distribui as edições de graça, tá? Tanto papel quanto online. Só que ainda assim, você pode assinar, e aí você recebe em casa pagando o valor que você decidir, ou você pode simplesmente contribuir, tá? No caso de um internacional como a gente, né? Eles não vão mandar aqui para o Brasil, mas tem um botão para a gente ajudar, tá? Então ali o texto, traduzindo em resumo, eles explicam que um jornalismo de qualidade como é o The Guardian custa caro e que eles querem continuar oferecendo isso sempre de graça para as pessoas para ter uma maior democratização da informação, mas que eles precisam da ajuda dos leitores, de quem quiser. E aí você clicando, você pode doar $1, $50, fazer doações mensais de $5, o que você preferir, tá? Isso é uma forma legal da gente aumentar a receita, né, com a ajuda das pessoas, sem precisar só cobrar pelo jornal em si. Ok? E agora entrando na última parte, antes das perguntas, que eu não quero deixar pouco tempo, mas essa parte aqui é super importante. Aliás, dava um evento inteiro, né, que é a parte de comercialização. Tá? Mas eu vou passar alguns pontos aqui rápidos para a gente falar depois melhor nas perguntas, quem sabe pensar em outro webinário aí para a gente conversar melhor. Tá? Primeiro, tem que deixar claro para os anunciantes esses diferenciais que a gente falou. Tá? Então, por exemplo, mostrar para eles a relevância e a força que a sua marca tem naquela região, naquela cidade, tá? Que seu jornal é mais forte que outros veículos mais conhecidos. Segundo,
você tem uma audiência segmentada e qualificada. Tá? É diferente de fazer anúncio numa revista nacional, que vai ter uma dispersão muito grande, né? Se é um anunciante regional, se ele só tem lojas, sei lá, em Goiás, não adianta eu fazer propaganda no Globo Nacional, né? Terceiro e muito importante, valorizar o trust new, a confiança que os leitores têm na sua informação, sabe? Isso é um diferencial muito grande. Falar, não adianta você estar em locais como o Facebook, né, que todo mundo sabe que tem fake news adoidado. Ali a sua marca não vai ter não vai receber um reconhecimento da credibilidade daquele veículo. No jornal, sim, você recebe, tá? Por exemplo, sempre que eu dou entrevista para um jornal impresso, as pessoas me ligam, sabe, para falar, nossa, vi sua entrevista, que bacana, nossa, que legal, te vi na TV Globo, pô, que bacana a matéria que fizeram com você na Folha. Agora, quando sai um vídeo no YouTube, que eu publico o tempo todo, quando é uma entrevista para um portal só digital, as pessoas não me ligam. E eu tenho certeza que muitas veem, né? Mas é que o impresso tem uma credibilidade, tem um efeito, né, de empurrar a marca junto, que é muito forte. E a gente tem que saber vender isso bem para os anunciantes, tá? E aí eu trouxe uma estatística que ajuda a mostrar isso para os anunciantes, da Kantar, também do Ibope, tá? Ele mostra aqui o índice de confiança das pessoas, dos consumidores, tá? Sobre veículos e marcas. Então, o jornal e a revista impresso só perde para site de opinião, site de avaliação, tá? Então, um Reclame Aqui, um site que outros usuários dão opinião, é o único local que as pessoas confiam mais do que o jornal e as revistas impressas. Tá? E isso a gente tem que mostrar muito claramente. O jornal e a revista impressa têm confiança de 90% das pessoas, enquanto rede social, por exemplo, tem a confiança só de 55% das pessoas. Tá? É quase meio a meio, é muito fraco. E isso a gente tem que saber argumentar para o anunciante, mostrar qual é o diferencial de estar com a gente em vez de estar só no Google ou estar só no Facebook. Ok? E isso vale para todas as idades. Trouxe aqui um recorte do Ibope de novo para idades. Ah, não, desculpa, esse aqui é o veículo, o próximo que vai ser a idade, que mostra veículos impressos versus veículos radiofônicos, televisivos, online e rede social, tá? Que a gente está no alto também. Aqui sim o da idade que eu tinha falado. E é legal ver que os números mais altos estão até entre 18 e 44 anos, tá? Para mostrar que o jornal não é uma coisa de velho, não. Os jovens ali de 18 a 34 têm um índice de confiança muito alto no jornal também. Tá? Então, o segredo, comercialmente falando, é ser relevante sem ser chato. Tá? Primeira coisa, a equipe comercial tem que entender os conceitos de mídia. Tá? Mídia é ciência e tem métricas. Então, mídia, para dar certo, tem que ter impacto, tem que ter alcance e tem que ter frequência. Tá? Coisas que no digital nem sempre você alcança isso. Então, saber argumentar isso faz muita diferença. O jornal tem uma frequência ideal, porque ela impacta os mesmos leitores todos os dias. Então, é um veículo muito importante para gerar frequência na mídia. A revista, por outro lado, consegue oferecer para o anunciante um impacto muito grande, profundidade de conteúdo, né? Pode ter mais texto e reforço ainda com anúncios em várias páginas da mesma revista, né? Isso é muito legal, também é um diferencial desses nossos veículos, tá? E, por fim, as edições impressas normalmente permanecem mais tempo, impactam mais pessoas, porque elas são compartilhadas, elas ficam em consultórios, ficam em sala de espera das empresas, né? Então tem todo esse ganho também, tá? E, por fim, aquilo que eu comentei antes, os anunciantes, eles acabam herdando uma parte da confiança que é depositada nos nossos veículos, tá? E tem que saber oferecer também, porque se um veículo só, aqui um caso X, tá, de Minas, for conversar com uma agência nacional, ele vai ser uma expressividade muito pequena dentro do alcance que aquela campanha de mídia precisa ter. Mas se a gente juntar 30, 40 veículos de Minas Gerais e for como uma associação, você já passa a ter um peso importante, né, naquela campanha nacional e fazer diferença para a agência. Tá? E aqui eu estou falando
pela minha experiência de diretor de mídia. Eu fui, durante 5 anos, diretor de grandes agências de publicidade em São Paulo e cuidava da área de mídia. Então, sinceramente, se é 1% da verba que você tem, não vale o tempo, sabe? Mas se é 20% da verba, já vale o seu tempo para analisar aquilo com mais calma. Então, aqui é um exemplo que eu recomendo muito para todos os veículos regionais, tá? Foi um trabalho que eu fiz lá com a Sindijore de Minas Gerais. A gente juntou os veículos num grande pacote de mídia para os anunciantes nacionais poderem comprar via Sindijore, né? Fazia negociação pontual única com um ponto, né? Nesse caso, o Sindicato das Indústrias de Jornais lá de Minas Gerais, né? E tinha todos os associados entrando naquele pacote. Tá? Isso pode ser feito pelas ADIs, né? No Sul a gente também já fez esse trabalho com algumas ADIs lá do Sul, ou por meio de associação, de representantes comerciais, mas é importante ter esse peso. Tá? E, claro, oferecer ações especiais para esses anunciantes, tá? Não ficar só no anúncio tradicional do papel. A gente pode ter cadernos de marca, a gente pode ter conteúdos pautados pela marca, tá? Que, por exemplo, a Eldorado FM tem um programa Start Eldorado, que é sobre tecnologia, que é uma encomenda da NEC, tá? Que é uma marca de tecnologia. Então, os assuntos são os que elas querem. Ali tem um exemplo de um caderno de higiene bucal que foi feito pelo Terra para Colgate, né? Enfim, explorar o que a gente já tem como vocação. E para fechar aqui, uma frase que eu acho muito importante do Luiz Lara, né, que é presidente do grupo TBWA de publicidade, que na crise, que é o que a gente está vivendo, o papel das marcas é manter sua conexão e cumplicidade com o consumidor, tendo em mente que as escolhas do consumidor serão feitas com base na força que a marca tem para ele. Então, ele vai escolher sempre as marcas que ele conhece, respeita e confia. Por isso que, nesse momento, é ainda mais importante estarem anunciando com a gente, estarem fazendo publicidade no nosso jornal. Tá? Bom, esse era o conteúdo que eu tinha reservado para a gente abrir, tá? E queria convidar de verdade todos a conversarem com a gente depois. Lá na Logos, a gente é especializado em veículos de comunicação, então a gente tem muito prazer em trocar ideia, ajudar o mercado, mesmo se não tiver algum projeto para a gente fazer junto, a gente pode conversar, pode ajudar, tá? E tem projetos de todos os tamanhos, sabe? Como a Arminda tinha comentado, já trabalhei para os maiores do Brasil, mas também trabalho frequentemente para jornais regionais de pequeno porte, sabe? Então a gente tem soluções para todo mundo, principalmente nas áreas de marketing, de digitalização do negócio do jornal e de comercialização. Tá? Nossos carros-chefes são os canais digitais e treinamento das equipes comerciais. Preparar bem a equipe comercial para conseguir conversar melhor com os anunciantes de vocês. Tá? Então, tem os meus contatos aqui nesse slide, podem printar a tela, tirar foto, ou depois também a gente vai compartilhar esse conteúdo com a NJ e com a ANER para elas passarem para vocês, tá? E aí tem os nossos contatos, tem meu e-mail, da Nádia, que é minha sócia, cuida da parte comercial de atendimento, nossos telefones, pode mandar o WhatsApp, tá? E fico à disposição sempre para conversar. Agora, fico aqui aberto para a gente responder as perguntas, tudo que estiverem. Legal, Fred, deixa eu ver se meu som está ligado. Está ligado. Fred, muito, muito boa a sua apresentação. Eu tenho certeza que conversa, né, com todos que estão nos assistindo aqui. Eu vi que são muitos, né? Tem Correio da Bahia, Correio Brasiliense, Diário do Comércio, Folha de Londrina, onde trabalhei na época de UEL, fiz uma parte da faculdade lá, Gazeta do Sul, Gazeta de Cosmópolis, Bauru também. Já tem uma pergunta que chegou aqui, da Ellen Késia, mas antes de fazer a pergunta dela, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta inicial para você. Você falou dados muito significativos e emblemáticos, né? Na eleição do ano passado, 122% de aumento na audiência de notícias, né? Ou seja, se for eleições municipais, muito fortemente os veículos regionais e municipais foram acessados, né? Você falou também do índice de confiança, né, dos jornais e revistas impressas, 90%, ok. Você falou da questão da credibilidade, enfim, e da relevância que tem
aqueles veículos, diferentemente de veículos de capital que cobrem o Brasil todo. Só que, na prática, né, e aí eu falo dos veículos impressos mesmo, na prática não é o que as equipes comerciais sentem, né? E não é o que a gente tem visto, e eu não estou falando aqui da Praça da Baixada, mas a gente viu agora no começo de agosto, né, mais um jornal aqui, o Folha da Região, né, Folha da Região de Araçatuba, que aos 49 anos encerrou sua versão impressa e ficou 100% digital. Então, qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato para que esses valores, né, que você falou e que são perceptíveis, para que esses valores se transformem em negócios, em vendas? A gente sabe, né, e desculpa me estender na pergunta, mas a gente sabe que o que você falou acontece, né? Entrevista com o prefeito que saiu no jornal, entrevista com o prefeito que saiu num canal do YouTube. Tem diferença, né? Todo mundo vai lá e comenta, e fotografa a página, e printa a página e tal. Então, eu tenho certeza que essa é uma característica dos veículos regionais de uma maneira em geral. Mas isso não se traduz, né, em vendas, em aumento de publicidade, e, enfim, as equipes elas têm dificuldade, né, de uma maneira em geral, de emplacar e de continuar emplacando anúncios. Então, qual é o pulo do gato para que isso volte a acontecer? Eu sei que essa é uma resposta de $1 milhão, né? Então, você tem uma resposta de $1 milhão aí para nos dar. Bom, queria ter, Arminda, mas tem respostas para essa pergunta, sim. Primeira coisa, tudo que eu mostrei aqui é verdade, mas não necessariamente isso vai se refletir em vendas, em resultados, sozinho. Tá? Primeira coisa, eu sempre faço muito meia-culpa, sabe? Quando o mercado não está respondendo ao que eu acho que ele deveria estar respondendo, eu tento procurar o que eu não fiz para ajudar o mercado a estar respondendo isso. Eu acho que os veículos têm que se colocar nessa mesma posição, sabe? Sabendo que tem essas estatísticas, que elas são verdade, tá? Que a gente sente isso na pele, quem é jornal sabe disso, sente, e que os institutos de pesquisa ainda comprovam isso, né? Por que na realidade isso não vira resultado? Em parte culpa nossa, que não está sabendo levar essas informações para o público anunciante, né? Levar essas informações para frente e como argumentar isso, né? Porque não adianta eu querer que o anunciante descubra sozinho ou que o anunciante sequer entenda isso, né? Porque não é o mercado dele. O meu anunciante é vendedor de sorvete. O meu anunciante é dono de supermercado. Ele não é especializado em mídia. Ele não tem obrigação de entender isso. Então, eu tenho que ir lá e explicar isso de forma didática. Para eu fazer isso, minha equipe comercial tem que estar extremamente preparada, extremamente treinada, com ferramentas, com material de suporte, com treinamento mesmo, né? Para primeiro eles entenderem, segundo eles saberem conversar isso. Porque não adianta ir o Fred lá no supermercado de Santos e falar com linguagem de diretor de mídia de agência, né? Eu tenho que saber transmitir isso de uma forma diferente. E aí você é minha colega de profissão de magistério também, você sabe que como a gente fala com o aluno é muito diferente do como a gente fala dentro da empresa, né? A mesma coisa com o anunciante, eu tenho que saber falar a língua do anunciante, argumentar do jeito que ele vai entender, tá? E aí entender a realidade de cada um. Vai ter anunciante com o qual eu vou estar brigando com veículos nacionais. Vai ter outros anunciantes com os quais eu vou estar brigando com a internet, não é nem com veículo nacional, ele não vai nem pensar em fazer Globo ou Folha, mas ele acha que botar mais dinheiro no Google vai dar mais resultado do que fazer um anúncio de jornal. E eu tenho que saber contra-argumentar isso, tá? E tem contra-argumento, sabe? Muito. Porque Google é bom, funciona? Tem que fazer também. Mas não pode fazer só Google, tá? Não funciona fazer só Google. Por vários motivos. Um só para não me estender muito também na resposta, que eu amo esse tema, a gente passava mais uma hora falando só isso. A hora que vocês quiserem, a gente fala de mídia. Mas esse é importante para todo mundo, tá? Por que eu não posso fazer só anúncio no Google, já que dá resultado? Realmente dá resultado, mas Google não constrói marca. Quando eu faço link patrocinado no Google, eu estou pegando só a pessoa no último momento do consumo, porque a pessoa já foi lá no Google e escreveu supermercado em Santos, por exemplo.
Eu quero esse cara? Claro que eu quero, porque ele está no momento de ir ao supermercado, né? Eu quero trazer ele para o meu site, mostrar que eu tenho um delivery. Então é importante estar lá. Mas, por outro lado, eu não estou construindo marca nenhuma na cabeça desse cara. Diferente de se eu tivesse posto um anúncio no jornal, eu ia construir relevância da minha marca. Se eu tivesse feito um encarte de domingo no jornal, eu ia estar transmitindo uma percepção de desconto, de preço baixo para a marca do meu supermercado. Então, no longo prazo, o Google, o Facebook não cumprem o papel que o jornal cumpre. Então, é importante saber transmitir isso para os anunciantes. Essa é a primeira parte. Segunda parte, traz o cara pelo menos para ele fazer a experiência, sabe? Porque é que nem eu tinha comentado que você reforçou aqui. Sai no jornal uma vez, ele vai perceber que o movimento muda, que as pessoas comentam, que as coisas acontecem diferente, né? E aí a gente vai trabalhando isso, vai ajudando ele a medir resultado, como eu falei. O dono de uma sorveteria nem sabe medir resultado de mídia, medir resultado de propaganda. A gente tem que ajudá-lo, a gente tem que passar para ele as formas como ele vai sentir o que está dando mais ou menos resultado, né? Bom, tem mais coisa, mas vamos continuar as perguntas, se a gente volta para essa, se der tempo. Tá bom, e antes ainda de passar para ela, e nessa mesma toada, Fred, alguns jornais, né, e a Tribuna se inclui nesse alguns jornais, mas eu sei que não é o único, implantaram ou estão no processo de implantação de paywall. A gente fez esse movimento em setembro do ano passado, portanto vai fazer um ano, e embora o jornal aqui ele tenha quase 128 anos de existência, é uma marca consolidada, é o quinto ou sexto jornal mais antigo do país em circulação, essa mesma relevância, a gente não conseguiu ainda transformar isso em assinaturas digitais, né? Vem vindo, vem devagar, vem vindo, mas ainda não se consolidou efetivamente. Você diria que esse é um processo realmente demorado? Você diria que essa transferência de relevância ela se dá ao longo de décadas? Enfim, que cenário que você desenha para esse movimento? Uhum. Tem que ter paciência, tá? A primeira coisa, Armindo, isso eu posso te garantir. Não é do dia para a noite, não é uma migração instantânea e provavelmente não é uma migração que vai acontecer sozinha, tá? Que se a gente deixar para lá, ela vai acontecer. Assim como eu falei que anunciante tem que anunciar, veículo de comunicação também tem que anunciar, tá? É um trabalho de mídia também. Eu tenho que fazer frequência, eu tenho que fazer impacto, eu tenho que chegar na audiência certa. Ou seja, eu tenho que estar vendendo o meu peixe, vendendo o diferencial da minha informação o tempo todo para os leitores, tá? Não vai acontecer automaticamente. Assim como Folha de São Paulo, Estadão, Globo sempre fizeram propaganda, inclusive na televisão, né, para atrair novos leitores, a gente, nesse momento de migração para o digital, também precisa fazer propaganda, também precisa ter mídia, também precisa aqueles elementos básicos de convencimento, tá? Tem que ter frequência, tem que ter repetição e tem que chegar no público certo. E com isso a gente passar a nossa mensagem. Eu gosto muito do modelo de paywall, tá? Que você citou. Eu recomendo o uso para todos os meus clientes que estão nesse processo de migração ou para o modelo pago ou para o digital, usar o paywall. Porque a gente tem também que acostumar as pessoas a lerem as nossas notícias. Então não é só fechar o portal, porque aí é um tiro no pé, né? Eles não vão mais conhecer o nosso conteúdo, saber que tem algum diferencial ali que vale a pena pagar. Então a gente tem que primeiro acostumar as pessoas, né? Como eu citei, eu acredito até que vocês tenham feito de puro coração bom aqueles 2 meses de graça no início da pandemia. Mas é um tipo de ação que pode ser feita comercialmente também. De vez em quando você oferece aí 1 mês de graça para, sei lá, inventa uma desculpa qualquer para fazer isso, para não parecer que está dando de graça, porque eu não quero desvalorizar o veículo, pelo contrário. Mas, sei lá, aniversário do veículo. Vamos aproveitar o mês de aniversário e dar 1 mês de graça para a população toda. Por quê? Porque eu quero acostumá-los a lerem uma notícia boa durante 1 mês e nesse mês eu vou fazer uma campanha, eu vou mandar e-mail marketing, eu vou apresentar banner para eles, mostrando o meu diferencial, explicando como é que é o processo de buscar uma notícia, de investigar, de confirmar uma fonte, para ele perceber o valor daquilo no final do mês, eu convencê-lo a fazer a assinatura, por exemplo. Tá?
Tá, e ainda uma terceira pergunta, eu vou pedir paciência aqui para a menina que fez a pergunta aqui, a Ellen, Ellen, eu não esqueci de você. Nesse processo de migração, né, pelo qual eu acho que todos os veículos em algum momento ou está passando ou vai passar, que erros você aponta como os mais comuns? Não é uma transferência pura e simples de conteúdo, ou então, sei lá, não fez um período de transição aí primeiro cadastrando. Nesse teu trabalho de consultoria tão próximo aí dos veículos, quais são os erros comuns e que podem retardar esse processo de pagar as contas efetivamente do paywall? Uhum. Esses pontos que você falou, com certeza, são alguns dos principais, tá? Não planejar uma transição, não incentivar a transição, né? Achar que vai ser automático, não vai. Tem que ter uma campanha, tem que ter convencimento, tem que ter ferramentas para isso. Outro erro comum é não criar uma boa plataforma digital, né? Não adianta também eu criar um site lento, que demora, não adianta eu criar um site que não aparece direito na tela do meu usuário, né? Porque tem muito jornal que ainda tem o site desenvolvido na época de computador, de tela grande. Aí quando você vai olhar no celular, a letrinha fica miúda. Poxa, se é desconfortável, a pessoa vai para o seu concorrente, vai para outro jornal procurar aquela notícia, né? Não adianta, por outro lado, você criar um app à toa, por exemplo. Né? Tem muito jornal que, porque está na moda, porque todo mundo tem app, né? Vai lá e contrata uma empresa para criar um app, mas não tem uma estratégia ali. O que eu vou ter de diferencial no app que não tem no meu website, né? Porque às vezes é melhor você pegar esse dinheiro do app e melhorar o website, deixa a pessoa acessar pelo website mesmo por enquanto. Ou seja, o principal é falta de estratégia, tá? Se eu fosse resumir a um principal erro, Arminda, da pergunta que você fez, é falta de estratégia, que aí vai em todos os aspectos, sabe? Você tem que pensar bem antes de desenvolver um app, você tem que pensar bem antes de migrar os leitores do impresso para o digital, você tem que pensar bem antes de fazer uma argumentação comercial, né? Os vendedores têm que estar muito bem treinados, saber argumentar, porque outro erro grave, né? É você partir da premissa que você vai manter sua verba publicitária quando você fizer a migração para o digital. Automaticamente isso não vai acontecer, porque a princípio, se você não souber argumentar bem, os anunciantes vão querer te pagar o mesmo CPM que eles pagam lá no blog, lá no Google AdSense, né? Porque teoricamente é tudo online, por que o seu é mais caro? Só que eu garanto para vocês, o CPM de um AdSense não vai fechar a conta de nenhum jornal, tá? Nenhum jornal vai conseguir pagar o salário dos jornalistas, dos editores, com o preço de CPM que veículos de comunicação meramente online cobram. Então, a gente tem que fazer essa migração bem planejada também, tá? Tem que pensar e treinar a equipe, né? De qual é a argumentação que eu vou ter, como é que eu transfiro o valor da minha marca impressa para o digital também. Tem várias maneiras, né? O que eu gosto muito, quando eu sento com algum veículo, a gente analisa ali a situação deles. Aliás, é um outro erro, né? A primeira coisa que eu faço para não cair nesse erro é pesquisa com os leitores, que eu tenho que entender a cabeça daqueles leitores. Não adianta eu replicar o que os outros veículos estão fazendo em outras cidades, outras praças, outras regiões, porque não é igual, tá? Então, isso é muito importante também. Um cuidado grande é você conhecer a sua praça, fazer pesquisa com os seus leitores. Aí, depois que eu faço isso com os meus clientes, a gente faz um planejamento, tá? Que é por fases, é com calma, e que eu gosto muito de incluir nesse planejamento uma fase de transição, onde a gente vende o impresso e o digital junto, num pacote, para o anunciante ir acostumando que o digital tem o peso do papel, porque é a mesma marca, né? No seu caso, ele está comprando um anúncio da Tribuna. Não interessa se é no papel ou se é no digital, é um anúncio da Tribuna. E ele vai pagar um valor X que vai ter as duas coisas. Para ir com o tempo, eventualmente um dia se acabar o papel, ele já está acostumado àquele valor, àquela cobrança no digital. Perfeito. Agora eu vou fazer a pergunta da
Ellen Kessia Garcia da Silva, ela é da Universidade Estácio de Apicum-Açu, Maranhão. Ela é estudante de jornalismo e diz assim: minha cidade é pequena, estou pensando em criar um perfil de Instagram. Alguma dica de como começar? Legal, Cassia. Primeira coisa, tem que pesquisar, né? O que eu tinha falado na pergunta anterior. A primeira dica é: pesquise bem o seu público, tá? Eu não conheço a sua cidade, né, especificamente, então qualquer coisa que eu te disser vai ser achismo. Agora, entenda quem é o público daquela cidade, entenda também se você precisa se resumir ao público da sua cidade ou se você vai falar para todo mundo, né? Porque uma vez que está no Instagram, você não precisa necessariamente se limitar à regionalidade, tá? Mas se for uma opção sua para ter diferencial, ótimo, né? Encontra o que você vai falar que as outras pessoas não falam ainda, né? Qual é o seu diferencial? O que aquele perfil vai ter que os outros milhões de perfis no Instagram não têm, tá? O que você vai falar que as pessoas ainda não acham em outro lugar? E claro que elas têm interesse, por isso que é importante pesquisar, tá? Tem que ser algo que o público da sua cidade tenha interesse em ouvir, tenha interesse em consumir, tá? E de preferência que não tenha muita gente falando sobre aquilo, que você não tenha muitos concorrentes ainda. Segunda coisa, para você crescer no início, é muito importante você ter uma estratégia de divulgação, tá? Eu sei que quando a gente está começando, não tem muita verba de mídia, né? Não vai botar um anúncio no jornal, talvez, o que seria ótimo, de verdade. Mas, claro, que fica caro para quem está começando. Agora, por que não você fazer uma parceria com um jornal regional, né? Aproveita que você está na faculdade de jornalismo, até esqueci de comentar isso antes, mas eu também fiz faculdade de comunicação, né, na UF, e se acertou, a Federal Fluminense, né, lá no Rio, e eu fiz publicidade, fiz jornalismo e comecei cinema, mas aí o trabalho não deixou terminar. Mas eu amo essa parte, então aproveita que você tem esses contatos, né, tenta fazer uma parceria com algum jornal regional para uma divulgação mútua, tá? A mídia é muito comum fazer troca de mídia, né, troca de espaços. Então, você produz um conteúdo para eles, que pode publicar no jornal, divulgando sua arroba. Isso faz uma diferença monstruosa. Você vai ver como tá ali no papel e ter sua arroba vai bombar de seguidores, tá? E, por fim, um grande cuidado, tá? Por favor, confie em mim quando eu digo isso. Não compra seguidores. Não enche seu perfil de Instagram com seguidores comprados, com seguidores falsos, tá? Porque todo mundo acha que é bonito ter 5.000 seguidores para começar. Só que qual é o problema? Quando você publica alguma coisa no Instagram, o Instagram não mostra para todos os seus seguidores, ele mostra para um pedaço dos seguidores, para um percentual dos seus seguidores. E se esses seguidores que viram, gostaram, consumiram, deram like ou comentaram, ele vai mostrar para mais seguidores. E se esses também gostaram, consumiram, comentaram, ele vai mostrar para todos os seguidores. E se esses gostaram, consumiram, comentaram, ele vai começar a mostrar até para quem não é seu seguidor, tá? Porque o interesse do Instagram é mostrar conteúdo bom para o maior número de pessoas possível. Só que o que acontece quando você começa com um perfil falso, né? Não um perfil falso, com seguidores falsos, né? O Instagram vai pegar dos 5.000 que você comprou e vai mostrar para 50. Esses caras não vão interagir com o seu conteúdo, óbvio, né? Porque eles não têm interesse em nada que você faz. E aí o Instagram vai achar que seu conteúdo é chato, não vai mostrar para mais ninguém. Um dia você pode até ter mais 5.000 seguidores de verdade, só que você vai continuar tendo aqueles 5.000 falsos, você nunca vai conseguir limpar. E aí o que vai acontecer? O Instagram mostra, estatisticamente, vai mostrar metade pessoas reais, metade pessoas falsas. Os reais talvez interajam, mas os falsos vão estar sempre sujando a sua métrica, vai parecer que o seu conteúdo é menos interessante do que ele é, tá? Então tome esse cuidado, eu estou falando porque é muito comum cometerem esse erro, tanto quem está começando ou até marcas grandes, tá? Marca grande costuma ter vergonha de ter um perfil com pouco seguidor, aí vai lá e compra 50.000 seguidores. Besteira. Sujou ali para sempre, não vai mais conseguir salvar depois. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Misaki Tanaka, que é chefe do Departamento de Comunicação da PUC São Paulo,
e é frequente aqui nos webinários da NJ. Ele pergunta assim: em veículos regionais, vejo frequentemente matérias direta ou indiretamente relacionadas com os produtos ou serviços dos anunciantes. Essa é uma pergunta bem relevante, viu? Como equilibrar esse tipo de matéria com aquelas que são totalmente independentes? E em caso de descobrir algum aspecto negativo nos produtos ou serviços, que protocolo você segue para decidir se essa crítica se tornará matéria ou se ficará calado? Aí é aquela singela interface entre igreja e Estado, né, que a gente tende a discutir sempre, né, nos encontros aqui da NJ. Uhum. É uma ótima questão, né? Um ponto super, super relevante. Eu sou a favor, e é quase uma opinião, não vou dizer que é uma opinião não, porque ela é muito bem embasada em fatos, ciência, tá? Mas não é uma verdade, tá? Não estou falando que isso é o único caminho. Mas eu sou muito defensor e recomendo isso de verdade para os meus clientes. Nesse caso de ter conflito entre o comercial e a redação de jornalismo, defender sempre a redação de jornalismo, tá? Por quê? Porque anunciante, você pode até perder um, mas vai ter outros. Então, no momento que você perder a credibilidade jornalística, você já não tem mais nada. E isso não se recupera, tá? Se você perder a credibilidade jornalística, já era. Você vai perder os leitores, e quando você perde os leitores, você perde os anunciantes que você estava tentando proteger antes. É claro que a gente não precisa incentivar um jornal que fique falando mal das marcas da cidade, né? Isso não é bacana. Agora, se tem algo realmente que a marca fez errado, se tem algo que descobriu de ruim no produto, tem que falar. Tá? Óbvio que vamos evitar que isso vire uma caça às bruxas, que fique demasiadamente falando mal daquela marca, né? Mas tem que ter uma autonomia muito grande do jornalismo. E quando a gente fala de grandes canais, para dar esse exemplo, né, para mostrar como é a realidade lá, eu posso garantir para vocês que tem uma autonomia, uma isonomia muito forte, tá? Já trabalhei com a Rede Globo em alguns veículos deles e a parte de jornalismo é rei, sabe? O comercial não pode se atrever a tentar botar a mão no jornalismo. O jornalismo não tem uma vocação de ser inimigo do comercial também não é essa a ideia. Mas não pode vetar nada, sabe? Isso vale inclusive para as retransmissoras. Não trabalhei com todas, mas já trabalhei com algumas retransmissoras e posso garantir que elas também têm essa autonomia, sabe? O comercial conversa até com o jornalismo, mas sempre protege o jornalista, porque, na dúvida, a marca do veículo, né, tem que ser o mais importante. E como é que a gente consegue, por outro lado, tá, sem perder nada disso que eu falei, fazer esses conteúdos, né, que ele apontou, que são muito importantes? A gente deveria sempre deixar claro que esse é um trabalho de conteúdo de marca, tá? O que não tem nenhum problema um jornal fazer, muito pelo contrário. Eu acho que o jornalista tem a vocação para produzir conteúdos, né? Como eu falei, o dono do supermercado não tem obrigação nenhuma de saber fazer conteúdo, de saber escrever uma matéria, de saber criar conteúdo para a marca dele. Jornalista tem essa vocação, a gente estudou isso na faculdade o tempo todo. Então, é bacana ter ações assim. Mas aí você faz um caderno especial, você faz um encarte, né, diferenciado, você faz um publi editorial, você faz ações que tenha uma separação, sabe, para ter aquela proteção completa. Se a área de jornalismo foi lá experimentar um produto, um restaurante novo da cidade, seja o que for, tem que falar bem ou tem que falar mal, o que for a verdade. Já num caderno especial que a gente fez para aquela marca, a gente pode ter autonomia de escolher só o que é bom, né? Desde que esteja claro ali, foi um caderno de gastronomia especial, tá? Que vai ser bancado por algumas marcas, pelos restaurantes da cidade. Ali naquele caderno a gente só vai botar o que é bom, óbvio, né? Se tem algo ruim, a gente não vai botar, também não vai dizer que é bom, sabe? Eu não vou lá comer um hambúrguer, vou
perceber que é ruim e vou dizer que é bom. Não é isso, mas eu não vou falar do hambúrguer, porque é um caderno especial, uma ação encomendada pela marca, né? Mas na parte de jornal mesmo, de reportagem, aí tem que ter isenção total. O que acontece muito nas transmissoras, né, que eu falei que eu já trabalhei, é evitar expor aquela marca em demasia, sabe? A orientação é que o jornalista evite, por exemplo, ficar na frente da fachada da loja, né, para não ficar aparecendo a marca que ele está falando que aconteceu alguma coisa errada naquela loja. Mas tem que mostrar o caso, tem que mostrar o fato, né, tem que transmitir a realidade para aquela população, porque, como eu falei, o grande bem que o jornal tem é a credibilidade da população, é a confiança dos leitores. E isso a gente não pode perder nunca. Espero que tenha respondido. Bom, eu me sinto satisfeita com a resposta, espero que o colega também, mas em cima, e aí a gente vai caminhando para o final, porque já está dando aí mais de 20 minutos do nosso tempo, tem só mais duas perguntas, uma que chegou aqui e uma que eu faço um apêndice do colega aqui da PUC. O que a gente nota aqui, eu imagino que essa seja uma constante também em outras praças, né? Você falou bem da separação, né? De manter a isonomia e tal, só que você vai fazer uma matéria sobre, sei lá, sobre ar-condicionado do carro no verão. Você precisa fazer manutenção do carro antes de começar o verão. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui. E você vai ouvir 2 ou 3 empresas que prestam esse serviço. E o jornalista vai aleatoriamente, vai lá no Google, vai, enfim, no que ele conhece e tal. E aí, não é raro, aquele cara que está ali o ano inteiro anunciando, né, sobre ar-condicionado de veículo e tal, vê a matéria no dia seguinte e fala, caramba, eu que estou aqui presente anunciando e tal, aí o jornalismo vai lá e ouve o meu concorrente. Então, essa é uma situação relativamente comum, né? Eu falo de ar-condicionado de veículo, mas tem de qualquer coisa, né? De colchão, até de escola, né? Então, a isenção, às vezes, a gente fica numa encruzilhada ali, né? Puxa, o jornalista, ele é autônomo, né? Ele não sabe quem é anunciante ou deixa de ser. Mas é uma encruzilhada, assim, que precisa ter ali o meio termo, né? Não expor demais, mas também não desprestigiar aquela marca, desde que ela não seja ruim também, né? Não sei se eu faço uma colocação adequada, mas é o que a gente, às vezes, sente aqui. Eu concordo muito com você, Arminda. E aí eu acho que não tem problema nenhum, né? Que nem eu falei antes que a equipe comercial tem que estar bem treinada. Acho que não tem problema nenhum a gente treinar a equipe de jornalismo também, deixando claro para eles que eles têm total autonomia para publicar o que eles encontrarem no mercado, mas que é bom para o jornal, que é interessante como linha editorial, que eles entrem em contato preferencialmente com os anunciantes, quando for um caso assim, que nem você falou, né, que é isento, que não tem nada bom nem ruim, né, que eu não vou nem falar da marca, mas que eu quero uma opinião sobre o assunto do ar-condicionado ou qualquer outro, né. É muito bacana, claro, que ele entre em contato com o nosso anunciante, então passar isso como orientação, mas deixando claro para ele também, porque a gente sabe que senão o jornalista vai se sentir ofendido, né, e eu fiz jornalismo, então eu sei que deixar claro, que não é imposição, mas 2, acima de tudo, que se ele entrar em contato com o meu anunciante e o meu anunciante der alguma informação ruim ou mostrar desconhecimento, ele está livre para publicar. Aí é um risco que o anunciante vai correr, né? Mas eu acho que cada um tem que confiar no seu taco para garantir a qualidade, né? Então, Perfeito. Acho que é uma questão de conversar, sabe? De treinar a equipe, bom senso tendo também, essa né? liberdade. De bom senso também, né? Bom, e para encerrar, Fred, uma pergunta aqui da Natália Improta, analista de marketing do Correio da Bahia. Olá, tenho a seguinte pergunta. Se seguirmos incluindo o digital como apêndice, né, e ela coloca entre aspas, no plano de mídia, sem cobrar o preço que já é justo, vai ficando cada vez mais difícil fazer a virada do impresso para o digital comercialmente falando. O que você indica de concreto para fazer essa virada de forma mais coerente? Concordo 300% com você, não podia ser mais a favor. E essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho de convencer os veículos, sabe? Mas eu sempre falei isso. Desde lá do início eu fui diretor
comercial de veículos em 2006, 2007, e naquela época era muito comum o digital ser aquele brinde, né? Você comprava um pacote de mídia e o grupo dava o digital de brinde. Nos meus veículos isso não era autorizado em hipótese alguma, sabe? Não podia ter brinde. É claro que a gente vendia os pacotes, mas era super importante que no pacote deixasse claro qual era o preço do veículo de online, qual era o preço do impresso ou televisivo, seja o que for, e dar um desconto nos dois, sabe? Ou seja, que normalmente o que os veículos faziam na época, uma página de jornal custa 10 mil reais, mas você comprando essa página de jornal aqui por 10 mil, eu vou te dar um mês de publicidade lá no portal. Né? Era muito comum fazerem isso. E aí você desvaloriza o portal, e eu garanto para vocês, vocês nunca vão, no futuro, conseguir cobrar o preço justo pelo portal, porque uma coisa que você dá de brinde, depois você não convence ninguém de que ele tem um valor muito grande. Né? Então, o que eu fazia quando eu determinava essas estratégias era, legal, vamos vender a mesma capa e o mesmo mês de portal pelos 10 mil reais. Só que na proposta tem que ir lá, a capa custa 10 mil reais, o portal custa 5 mil reais. E eu vou dar para você um desconto de 33% no valor total. Então, você vai pagar 7 mil pelo jornal e 3 mil pelo site. Mas tem que estar claro para ele que o site tem um valor ali embutido, né? Que eu não estou dando de graça, que é algo pelo que ele está pagando, sim. Né? E aí é um pacote. Até porque, essa pergunta foi muito boa, obrigado pela colaboração, porque teve um ponto importante que eu esqueci de falar. A comunicação funciona muito melhor quando ela é integrada. Quando o anúncio no impresso está falando com o anúncio no digital, tá? Porque são conceitos de mídia complementares. Né? Tem estudantes aqui que estão estudando mídia nessa fase, sabem disso. A gente tem que ter frequência, tem que ter alcance, tem que ter impacto, e o papel complementa muito bem com o online. Então, fazer pacotes é uma coisa positiva, realmente. Não para dar de graça, porque isso é péssimo, mas exatamente para mostrar para o anunciante que é positivo quando ele faz todos os canais. Tá? Não é à toa. Esse é o primeiro argumento que eu sempre uso com os anunciantes. Cara, você acha que os profissionais da Nestlé, da Procter & Gamble, da Coca-Cola são bobos? Não são, né? Então, por que eles fazem televisão, fazem jornal, fazem outdoor, fazem Google, fazem Facebook, fazem Instagram, fazem YouTube, fazem tudo? Porque tem que fazer tudo, porque cada um desses tem uma força diferente para a marca, tem um complemento diferente. Então, a melhor campanha é a campanha integrada, né? Se televisão não desse resultado, a Nestlé não estava mais fazendo. Se jornal não desse resultado, a Caoa não anunciava tanto. Né? Então, esses caras grandes sabem fazer, sabem medir e fazem todos os veículos, porque isso é muito bom. Isso ajuda muito a marca, tá? Esse complemento, essa campanha integrada. Então, é bacana ter os pacotes, voltando e finalizando a pergunta, mas tem que deixar claro o preço e o valor de cada um desses veículos. Tá? Nunca dá de brinde. Como comercial, eu nunca bonifiquei campanha, porque eu acho que você fazer isso é desvalorizar o veículo. Eu posso até, no fundo, né, estou cobrando o mesmo preço, mas tem que estar claro lá o preço e o desconto. Não pode só cobrar mais barato. Tá bom. Fred, a Marisa cometeu o equívoco de colocar uma jornalista para ser a moderadora. Então, eu vou fazendo pergunta, mas eu prometo que esta é a última pergunta e aí a gente encerra. É que eu tenho aqui em mãos um Atlas da Notícia, que é um material muito rico, muito bom, produzido, imagino que seja anualmente, pelo Projor, pelo Volt Data Lab, pela Intercom. E o último dado que eu tenho aqui, não sei se eles produziram algo mais recente, mas diz que no Brasil existem 12.267 veículos de comunicação, sendo que o rádio é o mais utilizado. E 49% dos municípios têm ao menos, olha só, a gente está falando de Brasil, 49% dos municípios têm ao menos um veículo
e 51% são considerados desertos de notícias, ou seja, em 51% dos mais de 5.500 municípios não tem nenhum veículo, né? Então, é o deserto de notícia. Então, eu queria que você encerrasse assim com uma fala não forçosa, mas uma fala de futuro, né? Porque a gente sabe que a Folha, o Estado, o Globo, o New York Times, o The Guardian não vão noticiar nada lá no interior da Bahia, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para nós que somos veículos regionais, que cenário que você enxerga, né, de exploração desse potencial aqui, que cenário que você enxerga de futuro mesmo, né? Ainda que seja só digital, mas de sobrevivência por conta da relevância para a democracia, enfim, para a qualidade de vida, né? Uma cidade sem veículo de comunicação, as reivindicações também não são tão atendidas e por aí vai. O olhar do poder público, ele é sempre desviado onde não há cobrança, né? Enfim, pergunta complexa, né? Mas é para encerrar e aí eu me despeço, realmente. Legal. Eu vejo uma importância muito grande, Arminda. Esses dados que você trouxe são muito relevantes e muito importantes, né? Ao mesmo tempo que a gente vê um número bruto muito grande, né, de veículos, né? Chega a assustar a gente pensar que tem toda essa concorrência aí num país só. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 2.500 municípios aí não atendidos, né? É muita coisa mesmo. E, como você disse, os jornais têm um papel muito importante politicamente, né? Quando você tem um jornalista cobrindo ali, acompanhando as notícias, denunciando políticos, as coisas funcionam de uma maneira muito diferente, a gente sabe muito bem disso. Então, a imprensa, a mídia independente, ela é fundamental. É claro que nem sempre é fácil, né? Não é o que já foi outro dia, né? Que mídia já deu muito mais dinheiro do que dá hoje, e dependendo do município, claro, vai ser difícil fechar a conta. Mas tem espaço, e eu acho que tem uma importância muito grande em cada um desses municípios, né? Como teve uma pergunta de como começa um perfil no Instagram lá no interior do Maranhão, é um começo, né? Antes nem isso dava, porque antes ela não viria aqui para a gente e perguntaria como é que eu começo um jornal impresso aqui na minha cidade, né? Poxa, eu ia falar, bom, primeira coisa vai ter que montar uma gráfica, né? Um investimento aí de uns 15 milhões de reais. Aí depois a gente conversa, né? Era assim no passado. Hoje a gente já tem uma democratização muito maior, né, nessa possibilidade. Então é importante que cada cidade, sim, tenha preferencialmente até mais de um veículo, né, para eles poderem se desafiar também, para garantir que não tenham interesses obscuros, né? E quanto mais mídia, melhor. Ao contrário do que o nosso presidente da República fala hoje, aliás, exatamente pelo presidente estar falando tão mal da mídia, reforça a importância que essa mídia tem, né? Isso vale não só no âmbito federal, mas vale no âmbito regional e municipal, tá? Então, cada lugar precisa ter. E o lado positivo é o que a gente estava falando agora. Você pode começar um perfil no Instagram com investimento zero, né? Você pode começar uma cobertura de notícias da sua cidade muito barato, com pouco investimento. E para você se sustentar como pessoa no início, não é tão difícil. Você consegue um anunciante, você consegue 3 anunciantes ali que vão dividir a conta e vai funcionar, tá? Então, se quem tiver sangue empreendedor e estiver fazendo jornalismo, é um caminho para se pensar. E pensando nos veículos regionais que já estão mais estruturados, eu vejo com muito otimismo, tá? Você pediu para dar a mensagem final. Eu vejo com muito otimismo. Eu acho que os veículos regionais têm um potencial muito grande, um diferencial muito grande também, e que podem se posicionar bem. É uma questão de se reinventar, né, de reaprender algumas coisas, como a forma de vender mídia, a forma de apresentar o conteúdo, entender que o que antes era só notícia de jornal, hoje tem que ser notícia multimídia, mas isso tudo traz desafios e oportunidades juntos, sabe? Eu acho que o diferencial de ser regionalizado, de conhecer a cidade, de conhecer os leitores de forma diferenciada, compensa tudo isso. Eu acho que realmente é
é bom o futuro, sabe? Jornais nacionais talvez venham a ter dificuldade maior que os regionais em algum momento, porque ali o diferencial já é menor, né? Hoje já tem muitos veículos nacionais e que na internet estão todos a um clique de distância. No futuro, a gente pode até imaginar, e é só ver, né? Já tem a CNN aqui no Brasil, né? Que é um veículo super internacional que montou a sua perna aqui no Brasil. Num momento no futuro, não precisaria nem ter uma edição aqui, uma redação no país, porque pela internet você faz de qualquer lugar, né? Então, acho que esses caras vão ter mais desafio quando as notícias ficarem mais e mais globais. Mas, em contrapartida, a gente vai ter aquele momento da eleição municipal, a gente vai ter as informações relevantes da sua cidade, que é o que as pessoas querem, né? E elas vão continuar buscando. Claro que a concorrência na informação também vai continuar crescendo, né? Vai ter o blogueiro que fala sobre gastronomia, vai ter o outro blogueiro que fala sobre mecânica, né? Você falou do ar-condicionado do carro, a gente está disputando sim com o blogueiro que fala de mecânica, mas ao mesmo tempo nós somos os únicos que entendemos daquela região, daquele local específico. Então, vale a pena insistir, sabe? Não desistam, valorizem ainda um pouco o papel, mas acima de tudo valorizem a marca do jornal, né, como o veículo de comunicação mesmo que as pessoas confiam. Já começa agora, muito, muito, muito antes de eliminar o papel, já tem que estar construindo sua presença no digital, no aplicativo, no site, no Instagram, no podcast, no canal de vídeos, né, para ser tudo. Porque hoje um veículo de comunicação não pode ser um meio só, né? E vale para todos, não é só o jornal que está passando por isso. Quando a gente olha a rádio, né? A Rádio Jovem Pan já transmite toda a programação ao vivo no YouTube há alguns anos, né? Agora está até negociando a frequência, né? Eles estão comprando a MTV do antigo Grupo Abril para ter um canal de televisão mesmo, mas não vai começar quando eles conseguirem a frequência. Eles já estão, né, se apropriando dessa linguagem de vídeo há alguns anos, usando o YouTube e a transmissão ao vivo dos jornais, né, e de todos os programas, na verdade, mas é que o jornal chama atenção porque eles criaram um estúdio. Ou seja, vocês também podem fazer isso, tá? Pensem, o futuro vai trazer muitas oportunidades, argumentando bem a publicidade do jornal vai crescer, tá? A gente teve um momento de retração muito grande, primeiro por causa da digitalização, segundo por causa da pandemia também, né? Juntou as duas coisas, a situação não é fácil. Mas, montando bem a oferta comercial, tendo um Media Kit bacana e uma equipe muito bem treinada, a tendência agora é crescer, porque os próprios anunciantes já começaram a perceber que só o digital não traz o resultado que eles precisam, né? Tem muito anunciante que voltou atrás numa migração muito grande para os canais digitais e está voltando para os jornais, TV, revista, seja no canal digital ou seja no canal tradicional, mas eles sabem que precisam, tá? Então é isso. E para os jornalistas, para os estudantes, né, só para fechar, também não desanimem do nosso mercado, porque ele é muito importante, tem um papel fundamental na democracia e tem muita coisa para fazer, né? O legal é que nesse mundo digital você pode ser redator, editor, como sempre foi, mas você também pode ser um colunista independente, você pode ser um produtor de website, você pode se especializar em fazer vídeo, o que você quiser. O mundo é o limite, né? Então é isso, gente. Muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Adorei essa conversa, ela se estendeu, mas por mim foi ótimo, que foi muito gostoso. E se alguém não teve tempo de a gente responder a pergunta, vocês têm meus contatos, podem mandar as perguntas também, tá? Um prazer. Obrigada, Fred. Desculpa, Arminda, te cortei. Não, só para agradecer mesmo, em nome do Grupo Tribuna, que eu represento, agradeço o bate-papo com o Fred e agradeço a NJ também pelo convite. Eu que agradeço e dizendo que realmente foi proposital o convite para você moderar esse painel, que foi super importante. Agradecer mais uma vez a presença do Fred, que está sempre aqui atendendo os nossos pedidos. A Arminda, que seja a primeira de muitas. E agradecer a nossa audiência que ficou aqui firme e forte e atendo aqui a nossa média de participação. E vamos lá. Tocar a vida, né? E seguir adiante, um dia de cada vez, acreditando aí nas marcas, na força das marcas
e principalmente na força das equipes que acreditam nas suas marcas, né? Porque elas também têm que estar sempre ali preparadas e acreditando que amanhã vai ser melhor. Então, agradeço a presença de todos, encerro aqui o nosso webinário, desejo um bom final de tarde a todos vocês e uma ótima semana e que a gente possa se encontrar em breve. Obrigada, Fred, obrigada, Arminda, e obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, NJ. Até a próxima.